LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais uma quinta-feira com o Esgoda. Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify, para você que gosta do agronegócio, que gosta de vendas, que gosta de marketing. Hoje eu estou, acredite se quiser, nossas entrevistas são gravadas e hoje eu estou domingo às 8 horas da manhã com meu amigo Marcos Puma, né? Meu amigo gaúcho, torcedor do Grêmio, né, apaixonado pelo Grêmio, tomador de mate, como todo bom gaúcho, e estamos aqui para um bate-papo alegre. Conheço o Marcos Puma, o Marquinhos, há muitos anos, admiro muito o trabalho dele. O Marquinhos começou na antiga Coplantil, onde a Monsanto achou essa figura aí e trouxe ele para trabalhar junto. O Marquinhos já foi RTV, ele já foi desenvolvimento de mercado, ele já foi gerente regional, ele já foi para São Paulo, já trabalhou em desenvolvimento de produto, já trabalhou em marketing, aí ele foi para trabalhar o lançamento das sojas RR, Intacta 1, Intacta 2, trabalhou na área comercial até poucos dias atrás, né, na área Intacta, e hoje ele está na desenvolvimento do mercado, desenvolvimento de produto, pesquisa, área técnica, basicamente, de Intacta 2. Marcos Puma, meu amigo gaúcho, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Esgoda. É uma alegria imensa de estar aqui contigo nesse bate-papo descontraído. Sou um fã do canal, né? Sempre assisto. Não vou falar nomes aqui, porque eu sou o cara mais campeão de esquecer nome do mundo, mas vejo muita gente boa aqui, muita mensagem bacana, desde o primeiro lá com o André Dias, né? A todas as pessoas que passaram aqui, a Lisane, eu tive a oportunidade de ver, né? O meu amigo Jaloto, muita gente, né? E a gente sempre aprende, sempre recorda conceitos, né? Porque o agro está sempre se renovando. Então é uma alegria muito grande estar aqui. Obrigado a todos que estão nos assistindo aí também. Se a gente puder levar uma mensagem, a gente fica já muito contente. Obrigado, Marquinhos. Puma, eu assim, sabe, você falou um negócio bastante interessante, né? Outro dia o Paulo Cal, né? Nosso amigo Paulo Cal perguntou, Nossa. Esgoda, mas depois da entrevista ele falou, o que tu quer com esse canal, né, cara? Eu disse, Cal, isso, a única coisa que eu não quero com isso aqui é ganhar dinheiro. Isso aqui não dá dinheiro, isso aqui dá prazer, isso aqui Isso é aí. diferente, isso aqui traz conhecimento, né? Quando a gente fala com pessoas como vocês, né, aqui a gente aprende cada vez mais. Eu sempre falo que eu tô com 62 anos de idade e vivo aprendendo, né? Eu brinco e falo meus treinamentos, como eu falei agora, eu estava aí na tua terra, aí por perto, em Santo Ângelo, fazendo um treinamento com os distribuidores da Decalbe, né, sexta e ontem, e eu falei para eles, né, que eu aprendo muito com esse canal. Tipo assim, perguntei pro Daniel Glatt, ex-Pioneer, né, uma figuraça no mercado. Entrevista maravilhosa. Eu disse, Glatt, qual é o segredo pro RTV ter sucesso? E ele, como bom carioca, né? Esgoda! O negócio é o seguinte, Esgoda. O cara tem que trabalhar 10 a 12 horas por dia, Esgoda, senão não vai. Aí eu fiz a mesma pergunta, Marquinho, pro André Dias. E o André Dias falou assim, Esgoda, não adianta, naquela serenidade dele, né, que ele é peculiar, né? Não adianta, Esgoda, você trabalhar 10, 12, 14 horas por dia e não estar bem planejado. Pô, Marquinhos, quando eu começo a juntar essas coisas, que se eu tiver muito bem planejado e trabalhar 10, 12, 14 horas por dia eu vou arrebentar, isso é conhecimento. Então é isso que eu gostaria de trazer para o público, né? Além do entretenimento, além de nós que moramos dentro da mala, viajamos esse Brasil inteiro aí, poder estar nas estradas escutando via Spotify o que pessoas como você, como ícones do mercado brasileiro, falam para nós, mensagens que nos dão, né? Trazer conhecimento, que é o que eu mais busco, deixar essa turma, principalmente jovem, atualizada. Mas voltando aqui para o nosso bate-papo, Marquinhos, conta para mim, cara. Eu sempre faço essa pergunta inicial para todo mundo. Como é que tu entrou no agronegócio? Tchê, você tem a família no agro, tem o pé na lavoura. Como é que é a história aí, cara? Conta para nós. Da onde veio o agro para você, cara? Bom, eu sempre fui um cara
que gostei. Bom, eu sou natural de Alegrete, né? Fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Então, uma tradicional região produtora de pecuária e de arroz irrigado, Ovelha, principalmente. ovelha. Tem ovelha? Ovelha, Tem ovelha pra ovelha, caramba. é isso aí. Tinha uma cooperativa muito forte, né? Com uma estrutura de pecuária muito forte, né? Tanto em bovinos de corte como em ovinos, né? E sempre influenciado pelos colegas de colégio, né? A maioria eram filhos de produtores, então tu acaba estando naquele meio. Meu pai não vem dessa origem, né? Meu pai foi para Alegrete, meu pai é natural de Santa Maria, ele foi para Alegrete em função do quartel, lá conheceu minha mãe, meu avô tinha uma revenda da Chevrolet, meu pai foi trabalhar com meu avô, então assim, não, a minha origem não vem do agro, porém o meu avô tinha uma pequena chácara, que era produtor de leite, né? Meu avô vem de uma origem também muito simples e foi comprando alguns pedacinhos de terra, algumas pequenas chacrinhas, né? E montou uma chácara um pouco maior e ele era produtor de leite. E eu sempre fui apaixonado por cavalos, né? Sou criador de cavalos, sou pequeno criador, não posso dizer sou criador, sou pequeno criador de cavalo até hoje, porque sou apaixonado Logicamente, como bom gaúcho, criador de cavalo crioulo. de cavalo crioulo, com certeza, né? E aí eu ia nos finais de semana com meu avô para a chácara. Então meu avô trabalhava na Chevrolet, na Delta, né? Que era o nome da revenda. Até sábado ao meio-dia eu almoçava, esperava meu avô dar aquela cesteada, né? Que o bom fronteiriço dá uma cesteada. E aí depois eu ia com ele. Então eu ia com ele no sábado e retornava no domingo. Eu era muito parceiro do meu avô e eu gostava muito. Só que eu ia para andar a cavalo, mas chegava lá eu ia cortar espinho, matar formiga, né, ajudar a plantar árvore, capinar em volta das árvores. Eu ficava de cara com aquilo, que eu queria andar a cavalo, né? Mas meu avô me colocava muito nisso. E é o que tu estava falando das entrevistas. Eu sou um cara muito agradecido pelas experiências e pelo que eu escuto com as pessoas no decorrer da estrada, né? Apesar de eu ser um cara comunicativo, que me sinto bem nos ambientes, participativo, né? Eu sempre brinco. Então me convida para uma reunião, eu vou participar. Pode ter certeza, porque eu gosto de dar minha opinião. Doa ou não doa, mas eu gosto da minha opinião. Isso incomoda algumas pessoas, né? Mas para outras isso é importante. E eu gosto de ouvir muitas pessoas também, principalmente as mais velhas. Então, desde pequeno eu aprendi muito a tirar mensagem daquilo que eu estou fazendo, né? Então, eu aprendi muito nessas lidas, assim, de ir para fora com meu avô, a maneira como ele se comportava. Quando ele entrava na estrada de chão, ele parava, ele dava uma carona para alguém que estava ali. Hoje tu nem transporta mais ninguém na caçamba do carro, né? Naquela época era uma caminhonete S10 ou D20, alguma coisa assim, que não tinha lugar na frente, tinha que ir atrás, né? Então ele levava, ele parava, ele abria o porta-luva, ele sempre tinha um maço de cigarro para dar para essa pessoa, ou uma rapadura. Então sempre tinha algo a dar além do que simplesmente a ação que estava sendo feita. E eu comecei a me apaixonar por isso, né? Então eu ia para fora com meus colegas, eu ia para a fazenda dos meus colegas, dos meus amigos e fui aprendendo. Mas como profissão eu sempre olhava e dizia assim, cara, eu não vou poder sobreviver disso porque normalmente, quem trabalhava lá nos anos 90, quem trabalhava com agro era quem tinha propriedade. Quem não tinha era muito difícil. Veterinária talvez fosse um pouco mais a oportunidade de mercado, mas eu não gostava de veterinária. Eu gostava era de comida, produzir comida, né? Seja pastagem, seja lavoura. E aí, Teu avô não plantava nada, só tinha vaca de leite, um pastinho ali e tal, cultura uma nada. cana, um capim sudão, alguma coisa assim, né? Me lembro de trabalhar com as capinadeiras lá, botava os bois lá, que era uma dupla, que era o pintado e o coração, botava eles lá na capinadeira e ia puxar a capinadeira. Às vezes eu era mais leve, eu não conseguia nem firmar a capinadeira. Mas eu aprendia muito, tinha um capataz chamava João Trindade. Ele aprendia muito. Então, assim, eu fui aprendendo essas coisas que, assim, tem que aprender a se virar na vida. Nós somos quatro irmãos, Você né? tá falando de que idade, cara? Que idade tu tinha aí quando tu ia com teu avô pra Ah, lá? tô te falando de 9 anos, 10 anos, por aí, Que nem diz né? o gaúcho, era um piazito? Era um piazito, era um piazito. E aí, então, por aí eu comecei, né? Então, depois, dentro dessas chacrinhas, para tu teres uma ideia, tinha um bulicho numa esquina. Que é um bulicho, cara? Explica pra Um turma aí. bulicho é um mercado de campanha.
Então, o que é o mercado de campanha? É uma Peraí, casa... explica primeiro o que é uma campanha, porque aqui não tem muito Ah, gaúcho, eu sei, né? Mas tu tem que explicar o que é uma campanha. campanha para o fronteiriço é o campo, né? É a zona rural, né? Então a Mais gente uma, fala, o que é um é, fronteiriço? ó, eu vou para um Fronteiriço, fronteiriço. campanha e bulicho. Explica os três aí. Tem closed caption aí na apresentação. Um fronteiriço é quem mora perto da fronteira, né? Então, Alegrete está a 80 quilômetros do Uruguai e 140 quilômetros da Argentina, né? Então, já é um fronteiriço, né? Se A usa muito campanha, dialeto, se usa muito dialeto espanhol, que campanha é o que o argentino fala, e o uruguaio também, da fazenda, né? Do campo, né? Então, certo. o uruguaio fala, vou à campanha, eu vou lá na fazenda. Lá em Alegrete, por exemplo, a gente fala, vou para fora. Para fora quer dizer para fora da cidade, quer dizer Certo. na zona rural. Então, são termos que a gente acaba usando, né? E o Então, bulicho? e o bolicho é um mercado, uma venda, né? Lá no campo, que tem o arroz, o feijão, o fumo, a cachaça, né? Então, um mercado muito humilde, vamos dizer assim, mas que abastece o grosso da necessidade do Da cara do campo. localidade. Faltou 1 quilo de açúcar, faltou um café, faltou Nós, no Paraná, nós chamamos isso de mercearia. mercearia. É um dos termos, só que mercearia normalmente é na cidade, para É. fora, ou em campanha, né? Se chama bulicho. E lá tinha o bulicho do seu Lelo. Então, o seu Lelo era um senhor que o meu avô sempre estacionava ali, conversava com ele. Ele tinha um efizema pulmonar, eu me lembro que ele sofria, assim, por causa do cigarro. Então, não fuma, turma. Ele sofria por causa do cigarro lá, para respirar. E era uma das propriedades ali que o meu avô acabou adquirindo. E eu tenho um tio e uma tia que, depois que casaram, o meu avô reformou todo esse bulicho, virou um mercado, vamos dizer assim. Lá no interior tinha carro de mão, tinha ferramenta, tinha comida, tinha Que- combustível. Lá em São Borja. Lá em Alegrete. Lá em Alegrete, Alegrete. Alegrete. Era um mercado, era diferente. Chega, passava ali e falava, nossa, isso aqui no meio do nada. E aí, o meu avô montou essa estrutura e esse meu tio, ele tinha, era a irmã da minha mãe, né, que casou, e a família do marido dela, do Luiz Alberto, tinha uma outra propriedade. Então, quando chegava no verão, ele ia para outra propriedade, eu entrava em férias, eu ia lá bulichar. O que é o bulichar? É atender no bulicho. Capaz, cara. Então, eu com 12, 13, 14 anos, cara, em vez de estar lá na praia, estar lá na piscina, no clube, eu ia para lá e ficava lá no bulicho, esgota. Eu atendia ali. Será que foi desde aí que começou aquela vontade de vender? Então, foi provavelmente, né, cara, porque eu já fazia muito isso, né? Meu pai disse que eu ia para a praia pequena com 6, 7 anos e eu ficava lá em Garopaba, numa posada, chamava Posada Casa Grande Senzala. Todo mundo ia para a praia e eu ficava na portaria esperando os hóspedes chegar para carregar a mala até o quarto para ganhar um dinheiro. Então eu já gostava disso. Nunca fui muito do mar, eu já ia para isso. E lá eu ficava, então eu cuidava, cara. Eu abria o boliche de manhã, 6h30, 7 horas, lavava, vendia cebola, vendia batata, vendia cigarro, vendia cachaça, né? Fazia a mistura lá, que é o samba, cachaça com Coca-Cola, vendia para os caras. Nunca tive nenhum problema, nunca tive assalto, nunca tive briga dentro quando eu estava atendendo. Então, eu sempre tive essa ligação com pessoas e ligação com o comércio, sempre gostei disso, né? E fui pegando esse gosto, mas eu, de novo, achava que eu não conseguiria sobreviver trabalhando no agro, que eu tinha que fazer alguma outra coisa. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer fisioterapia, porque eu tinha um amigo que acabou falecendo na pandemia, uma pessoa maravilhosa, tio de um amigo meu, na verdade, gremistão também, e que ele fazia um trabalho muito legal. Ele era fisioterapeuta, ele fazia um trabalho muito legal, e atendia muita gente gratuitamente, que não tinham condições de receber, e eu achava admirável aquele trabalho. Eu falei, ó, por aqui pode ser um caminho, né? Mas eu fiz vestibular, não passei, né? Eu vi tu contando sobre odontologia, viu? O Jaloto também contando na entrevista dele. Não passei. E aí sobraram umas vagas da PUC. A PUC, ela tem o campus lá em Porto Alegre
e ela tinha um campus em Uruguaiana. E aí o campo agro dela era Uruguaiana, que era veterinária, zootecnia, foi a primeira faculdade de zootecnia do Brasil, faculdade de zootecnia, agronomia e biologia. E o meu pai falou, por que tu não faz vestibular então para agronomia se tu gosta tanto? Eu falei, pô, mas faculdade particular, a gente não tem condições, né? E ele disse, não, eu prefiro te pagar um semestre da particular do que tu ir lá para Santa Maria, que eu não sei onde é que o meu dinheiro vai parar. Então, eu prefiro que tu fique lá. E eu falei, ok. Né? Então, eu acabei indo para a PUC, fiz agronomia, fiz o primeiro semestre, me apaixonei, realmente aquilo eu adorava, né? Então, foi uma confirmação. E aí, meu pai falou, não, vamos lá, vamos fazer o desafio. E aí, eu acabei fazendo a faculdade de agronomia. Graças a E, Deus. e como que a Coplantil, teu primeiro emprego praticamente, surgiu na tua vida, a cooperativa, né? Hum, Porque, assim, a Coplantil é uma cooperativa, mas muitas cooperativas pelo Brasil se tornaram cooperativas até porque eram revendas e tinham alguns benefícios até, né, pelo cooperativismo, né, como o crédito rural e esse tipo de coisa, e assim se tornaram cooperativas, né? Talvez até a Coplantil tenha sido isso, ou eu esteja falando algo que não conheço tanto, mas como que você foi parar na Coplantil, cara? boa. Eu fiz faculdade de 93 até julho de 97. Em julho de 97 saí para estágio. E eu sempre fiz estágio, né? Para quem está nos ouvindo aí, que ainda está no período da faculdade, turma, não tem escola melhor do que fazer estágio no entre períodos, né? Seja no inverno, seja no verão. No inverno eu ia muito lá para o Uruguai, né? Lá em Estanzuela, fazer estágio em pastagem, manejo de ovinos, de bovinos. Né? E no verão eu fazia muito na CAAL, que é a cooperativa lá de Alegrete, fazia muito com lavoura de arroz, ficava lá às 6h30, 7 horas na frente da cooperativa, esperando um agrônomo sair, pedia para ele, posso ir contigo? E eu acompanhava os caras todos os dias, né? Então, assim, a gente não pode ter vergonha de querer aprender, né, Esgoda? Vergonha a gente tem que ter se roubar, né? Então, eu ficava lá esperando alguém sair, eu falava, ô, Carlos Eduardo, né? Tem uma carona contigo? Tem, vamos passar o dia. Ia rodar com os caras. E aí quando eu saí da faculdade, eu estava com o meu estágio alinhado para trabalhar na fazenda do seu Eurico Dornelles. O seu Eurico era o presidente da Coplantil, porque o seu Eurico foi o presidente do clube do plantio direto, que foi quem começou a se aproximar da Monsanto para que pudesse comprar Roundup direto, naquela época era Roundup importado em dólar, né? Para os produtores começarem a viabilizar o plantio direto no Rio Grande do Sul. E aí o seu Eurico foi a pessoa que fez essa ponte. E eu, sem saber, fui trabalhar na fazenda dele, porque era uma fazenda referência, né? O genro dele que trabalhava lá, conduzia a fazenda, tinha uma fazenda referência, que é a Fazenda Cerro do Tigre. Hoje ela faz parte do grupo da família Nemitz, né? Lá na fronteira. E aí eu comecei a fazer um trabalho lá, olha como é, né, Esgoda? Tava chegando as curvas de nível a laser, que eles chamavam de sistematização, que era como é que tu colocava aquele arroz irrigado, que tu tem as taipas, né? Tu faz as taipas para poder fazer o arroz, a água tá no mesmo nível, né? Eles começaram a sistematizar, então começaram a colocar o laser. E aí precisava de alguém que tocasse esse negócio para anotar a cada 50 metros, 50 por 50, uma taquara, um bambu, né? E aí tirava o ponto para poder botar no laser, para poder botar num sistema no computador depois, para entender as curvas de nível, né? E poder nivelar, fazer quadros maiores para entrada e saída rápida da água. E eu estava lá, comecei a fazer esse trabalho, mas meu pai precisou fazer uma cirurgia. E aí eu não tinha dinheiro para terminar a faculdade. Não tive dinheiro para terminar a faculdade, voltei lá e falei para eles, ó, vou agradecer vocês, mas eu tive na PUC e eles me disseram que eu só posso colar grau se eu pagar. E eu não tenho dinheiro para pagar. Então eu não vou conseguir. Tava em que semestre? Já era final? Estava no estágio já, estágio Ah, final. estágio final. E aí saí, fui embora, deu uma semana, eles me ligaram. Marcos, pode vir aqui no escritório? Posso. Fui lá. Ó, a gente entende a tua situação. Se tu trabalhar conosco, no final da safra, a gente
te paga uma comissão e tu fica cuidando dessa lavoura pra gente. Falei, sério? Sério. Eu fui ser aguador de lavoura. Tenho minha carteira assinada hoje como auxiliar de irrigação ao lado da minha carteira assinada pela Monsanto. Ô, Marquinho, pessoal, sabe, isso, quando eu digo que a gente aprende muita coisa, cara, olha que história, né? Gurizada nova, né? O cara ter uma carteira registrada como auxiliar de De irrigação irrigação. para poder terminar, não é nem terminar, é para poder se formar, né? Porque o cara estava formado e não tinha dinheiro para pagar a finaleira da formatura, cara. Então, não tem jantar de graça, moçada. Não tem jantar de graça. Pense nisso. E aí você conseguiu se formar. Isso aí, daí eu conto sempre essa história, Esgoda, para as pessoas que podem. Acho que aqui é um canal, talvez a gente está tomando até mais tempo do que necessário, mas eu acho que é legal da gente dividir essas experiências, cara, porque eu nunca fui um cara que parei para reclamar sobre isso, sabe? E eu sempre tirei o aprendizado. Eu me lembro que eu chegava no final do dia, a minha lavoura ficava 4 quilômetros da casa. E eu cansei de voltar, saía cedo e voltar 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, para não precisar ter que ir lá até o fundo de novo, e já não tem mais almoço, por exemplo, né? Então, assim, tem que catar uma bolacha, né? Um pão caseiro para comer, né? Porque eu cheguei a pesar 69 quilos nessa época, pra ter uma ideia. Eu tenho 1,81 m, mas aquilo ali para mim era uma escola, tudo que eu não vinha do agro, ali foi a minha escola, para plantar, para colher, para cuidar, para pulverizar, aplicação aérea. Eu conheci demais o pessoal da aviação agrícola, por exemplo, tanto que quando eu vim para Monsanto, teve um cara que falou, não vai para Monsanto, vamos abrir uma revenda, tu cuida da parte do agro e eu toco os meus aviões, que eu sou muito grato até hoje, né, que tudo é um reconhecimento, mas lá foi uma escola bacana. Chegou em março do outro ano, aquele ano não foi um ano bom, foi um ano de muita chuva, eles acabaram indo produzindo mal, a comissão acabou não vindo, e aí eu fui ter uma horta, lembra lá daquele boliche que eu te contei da história? Esse meu tio, ele tinha um campo virado na frente da fazenda, e eu voltei lá do arroz, eu falei, cara, e agora eu vou fazer o que da minha vida? E fui dormir na casa desse meu tio. E a minha tia trabalhava na cidade, e aí ela ia e vinha todo dia, ela trabalhava no sindicato rural. E aí eu falando com ele, eu falei, tu não quer me dar aquele pedaço de terra ali para... Ele ia fazer uma passagem para as ovelhas. Meu tio tinha uma cabanha de têxtil. E aí ele disse, não, mas tu nunca mexeu com horta. Eu falei, cara, me dá essa oportunidade, hein, porque eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. E eu preciso terminar minha faculdade. E aí ele, não, tá às ordens. Ao lado tinha uma casinha antiga, chão batido, um fogão a lenha, um quarto, um banheiro e uma salinha. Mas tudo muito simples, né? Assim, pô, tem nada. E eu fui morar nessa casa, em frente ao cemitério, na beira da estrada tinha um cemitério bem porta a porta. Meus vizinhos eram um cemitério. E aí Bom, eu mas peguei dois eles cachorrinhos. não incomodavam, pelo menos, né? Não, nem faziam barulho, 10 horas era um silêncio na tinha que Vizinhança respeitar. boa. Boa pra caramba. E aí eu tinha dois cachorrinhos. E aí eram meus parceiros de casa lá. O Jardel e o Tinga. Eram dois salsichinha preto, bem Pô, pequenininhos Tinga assim. jogou no Inter. Não, e o Tinga começou no Grêmio, ó. Ah, E o Jardel era o artilheiro. E, cara, e ali foi muito legal. Foi outra experiência. Até o final do ano eu colei grau. Aí eu colei grau, consegui me formar, fazia muita feira livre, vendia verdura, vinha pra cidade, acordava 4 da manhã, carregava a caixa de verdura, criei o direto da horta, que era a vizinhança da minha avó, eu batia na casa das senhoras, perguntava o que elas queriam, de manhã, quando eu vinha, eu já entregava na casa de cada uma, produzia. A Copa de 98, eu assistia a Copa fervendo vidro e fazendo conserva de pepino para vender em restaurante para agregar valor, que o pepino sozinho valia pouco, então eu fazia a conserva de pepino para vender, mas consegui colar grau e entrei na Coplantil. Fiquei na Coplantil, fui lá, bati no Marcelo, que era o dono da Coplantil. Ele falou, bah, eu não tô podendo pagar. Eu falei, quanto tu pode pagar? Na época eu não me lembro, era coisa de 1.200, 1.400, acho que era o salário de um agrônomo. E ele falou, posso te pagar R$ 400. E eu falava, pode pagar 450? E ele, por que 450? Eu falei, não, 50 pila eu já vi na Unimed, que é Unimed. Eu tendo um plano de saúde, o resto eu me viro. E ele, não, então tá. E aí eu fui trabalhar com o Marcelo 11 meses, cara. Também outra escola maravilhosa, um cara fantástico, Marcelo Mercy, um amigão. E aí eu conheci a turma da Monsanto, e aí tinham sobrado as vagas
daquela junção, né? Naquele ano, que isso era 99, e aí sobraram as vagas da Cargill, Brascalb e Agroceres, né? Criou a Decalb e a Agroceres, e aí em fevereiro de 2000 fiz entrevista para Monsanto, em 20 de março eu comecei, agora fez 20 de março de 2024, fizeram 24 anos de casa. Parabéns, meu amigo. Você começou fazendo o quê e aonde na antiga Monsanto? Eu comecei como CDM, chamava Coordenador de Desenvolvimento de Mercado. Então, tinham duas lideranças, uma cuidando da marca Grosseries e outra cuidando da marca Decalbe, né? Também Quem que tocava, era essas lideranças? Você lembra? era o Mário Preto na Decalbe, o Tássio Prado na Grosseries, e Tá. aí, isso, e aí depois veio trabalhar comigo, um mês depois que eu entrei, Marcelo Martins Gatti. Que O figura, Gatti, que figura. meu amigão, meu padrinho de casamento, um amigo querido. O Marcelo veio a ser o gerente de conta, então o Marcelo ia e tirava o pedido, e o meu papel era fazer desenvolvimento de mercado, era ir para dentro dos produtores, era visitar a fazenda, era visitar os distribuidores, criar um processo de escoar produto. Então eu não respondia direto para o Marcelo no início, Que né? cidade era? São Borja. São Borja. Aí fazia toda a fronteira ali, ó. São Borja, Itaqui, Uruguaiana, né? São Luís Gonzaga, Bossoroca. Andei ao lado de onde tu andava lá em Santo. São Luís Gonzaga. Tive quinta-feira com meu amigo Bento, né? Lá na Copa Dentro, né? Trigo, era para ter uma reunião com o Sulfinha, junto e o Bento, e o Sulfinha nasceu a menina dele, né? Meus parabéns aí, Sulfinha, grande abraço, Bento, um abraço. E, e ela é ruivinha, cara. Me É, trouxe uma sessão de nostalgia, porque meu filho é ruivo, nostalgia. né, cara? É isso aí. Deu uma certa Lembro bem do nostalgia. teu Copa guri Trigo, um pequeno. abraço, gurizada. E daí você. O Bento a gente teve junto nos Estados Unidos agora em agosto do ano passado. Um baita técnico, um cara super Uma respeitado. figuraça, cara, figuraça. E aí você ficou quanto tempo como desenvolvimento de mercado? Você daí partiu para a área comercial? O que que você. Foi pouco tempo. Esse nome de coordenadora de mercado durou pouco tempo. Acho que ele durou. Era até entender, porque vinham das outras empresas, eles vinham como representante comercial. Quem era da Monsanto já era funcionário. Era uma confusão. Acho que eles mantiveram esse período para poder se adaptar. Até os veículos, para saber quem trabalhava com veículo próprio, o que era veículo da companhia. Um período. Aí me convidaram, o doutor André Dias me convidou. O André sempre foi um amigo também, um cara que sempre gostou muito de mim, eu sempre admiro ele até hoje, né? O André é um cara fantástico. Me convidou para ir a São Paulo numa reunião para discussão dessa como vai ser essa nova estrutura da Monsanto, né? E aí fui eu e o nosso amigo Tuiuiu, famoso Geuceu, Vamos fomos lá para pescar, São Paulo. vamos pescar junto, eu, tu, Yuyu e os amigos lá de Santa Catarina, agora no final do mês, cara, figuraça. Tá Então, fazendo quase nada da vida, plantando em São Cepé e morando em Meia Praia, e São Cepé, e São é, Cepé, Meia Praia. nós fomos para São Paulo e aí mudou essa nomenclatura para RTV. Não, vamos mudar para RTV. A gente participou dessa reunião e aí virou RTV. Daí eu virei RTV multimarca, né? Então, aí sim, aí a gente já tinha um gerente local. No meu caso, continua sendo o GAT. Eu era o RTV multimarca com Decalbe e Agroceres. Mas eu comecei a. Já tinha sido lançado, né, os híbridos de milho RR nessa época, transgênico? Não, né? Não, 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 Quando não, que não. foi? Quando que foi? Quando que entrou o milho transgênico? 2008. Não, 2008 Levou começou o 8 milho. anos ainda? É, Nessa época, o que tinha era soja pirata, né? Soja RR, que veio da Argentina, que Aham. tinha sido lançado em 98, mas não foi aprovada. Mas como não tinha CTN-Bio no Brasil, não podia plantar oficialmente, né? Que ela foi legalizar em 2004 só, né? Que agora tá fazendo 24 anos, 20 anos, desculpa, da legalização. Então, naquela época, tu tinha híbridos que ficaram para a história, né? A G122, 303, 5011, 6018, né? Depois tu tinha ali também Nossa, os que híbridos resgate! 6018 com carvão do topo. Como eu com sofri! carvão no topo. Eu também.
E aí depois tu tinha toda a linha, né? Tinha a linha da XL, XL 205, XL 212, 215, 214, 214. É isso 215, aí. 212. Bom, aí tu tinha aquela gama de portfólio porque a Monsanto era uma empresa química, que absorveu uma empresa sementeira, foi um choque cultural muito grande, né? Quem era de semente falava que os caras não sabiam trabalhar com semente, quem era do químico falava que o cara de semente não sabia trabalhar nesse mundo mais moderno. Então era um choque cultural. Eu, como novato, estou ali no meio. Mas Estou aprendendo com todo você mundo. era químico. Eu E era os dois, porque não, o mas meu antes forte você iniciou como químico na Monsanto. é porque a fronteira oeste, tu não tinha, fronteira oeste tu não tinha muito plantio de milho, né? Uma região muito baixa, com 100 metros de altitude, né? Um calor imenso, né? Com muito plantio convencional ainda. Então, assim, quem plantava milho era uma parte muito pequena, quase era um milho de subsistência, eram pequenas áreas. E a Pioneer, como tu sabe bem, era muito forte lá naquela. Para quem ia plantar milho, procurava Pioneer, não procurava Monsanto, né? Então, tu tinha uma vendia da Cargill, uma vendia da Grosseries, em pequenas, mais em cucharra, né, em concha para vender de quilo do que vender realmente milho em sacaria, né? Só que daí eu comecei a ver justamente essas mudanças, Goda. Pô, a companhia tá falando muito de milho. Eu não conheço milho, eu conheço milho verde na beira da praia, eu conheço milho pronto que eu dou para os cavalos. Eu falei, eu tenho que aprender de milho. Aí um dia eu bati no Gatti, lá numa reunião, eu bati no quarto do Gatti, falei, Marcelo, preciso falar contigo. O que é? Eu falei, cara, eu vejo todo mundo falando de. Uma reunião lá em Porto Alegre. Todo mundo falando de milho, eu preciso aprender milho, cara. Deixa eu. Me arruma uma vaga aí. Tá bem, vamos pensar. Fomos pro jantar, voltamos, meu amigo Celson Klein, né? Já faleceu, mas outro mestre Que maravilhoso. Deus o tenha, Que figuraça, Deus o cara. tenha. Outro cara Figuraça. fantástico. Por isso que eu digo, a minha vida é cheia de pessoas maravilhosas, cara. E aí sentou comigo e falou: E aí, Tchê, tudo bem? Tu quer aprender milho? Falei, quero. A gente no hotel ali no Blue Tree, lá em Porto Alegre, me lembro, no sofá. Eu tenho uma vaga em Lagoa Vermelha. Tu quer ir para Lagoa Vermelha? Cara, eu não tinha ideia onde era. Eu liguei para minha esposa. Falei, tá, deixa eu só falar com a minha esposa. Eu ia casar em maio, isso era em março. Pronto para ir morar em Uruguaiana. Eu morava em Uruguaiana nessa época, tinha saído de São Borja e ido para Uruguaiana. Falei, a Letícia morava em Porto Alegre. Falei, vamos receber um convite de morar em Lagoa Vermelha. Ela falou, onde é que é isso? Eu falei, não sei, eu sei que é perto de Passuno. Sabe onde é que ela foi procurar? Ela foi procurar no Atlas, no mapa do Atlas, aonde era Lagoa Vermelha. Essa turma aí nem sabe o que é Atlas, né? Não, daqui a pouco você vai puxar o livro da Barça. Atlas a gente tinha dentro da pastinha do colégio, tu tinha que ter sempre para geografia o Atlas, né? E Na aí procurava aquele livro contracapa do do Atlas. caderno. É isso aí. E aí tinha o mapa lá e ela, vamos embora. E nós fomos vim para Lagoa Vermelha, cara, para aprender milho. Então tive parceiros maravilhosos aqui também. Caí na mão de um professor chamado Renato Trintin, que é um dos caras que mais conhece milho nesse Brasil, né? Olha, se não é o cara é entre os três caras, é um cara maravilhoso, assim, também foi outro mestre para mim, depois veio a trabalhar comigo A no filosofia. figuraça. Trentinho, um Figura, abraço, meu amigo. cara humilde, hoje o filho dele trabalha conosco na pesquisa da Baia, o Henrique. E assim, e aí eu caí no mundo do milho e me Você apaixonei. Assim, fazia as duas marcas ou foi lá para não, fazer uma eu marca vim só específica? Agroceres Verão, né? E aí fiquei um ano e pouco Agroceres Verão e nosso amigo André Dias já me disse, Marquinhos, tu precisa sair do Rio Grande do Sul, precisa ir fazer coisa nova, né? Aí eu tive a possibilidade, no verão, tive a possibilidade de ir aí trabalhar na Safrinha, lembra? Que a gente foi fazer uma Lembro. rodada, eu, a Lisane, Gustavo Rocha, uma turma foi para o Paraná, e aí ele me fez o convite para ir morar em Londrina, né, para trabalhar com milho Safrinha. Vamos embora. Me mandei para Londrina, depois de um ano E aí com o você verão. era Agroceres, Decalbe ou já veio Aí outra eu fui como produção? decalbe. Fui como decalbe. Fui como decalbe. Então, tive a oportunidade de trabalhar Grosseries verão e fui como decalbe e safrinha, né? Outra experiência maravilhosa. Cheguei em Londrina, um monte de pepino, fechou um Região distribuidor. complicada, região Com- complicada. Complicado. Você sabe, Fechou um Marquinho, o distribuidor. pessoal fala para mim, eu tô trabalhando numa faixa de Gaza. Rapaz, o que tem de faixa de Gaza nesse Brasil é Tá brincadeira. difícil. Vou falar umas para você aí assim por cima, né? Londrina, Cascavel, Ponta Grossa,
a 163, Sorriso, Sinop, Lucas, é Luiz Eduardo Magalhães, é Balsas no Maranhão. Rapaz, é pura faixa de Gaza esse Brasil. Não tem, não tem. O Brasil é Passo um país Fundo, continental. Carazinho. Ah, é um país continental. E quando tu tem essas avaliações pelo local onde tu realiza a venda, sempre vai ter esse conflito, né? Sempre vai vir alguém de fora para vender aqui, como tu também de fora vai vender em algum lugar. O produtor que está lá, o consumidor do geral que está numa outra cidade, ele vai tentar ver se consegue algo melhor em um outro lugar, entendeu? Por isso que tu fala muito da fidelização das carteiras, né, do agregar valor. É por isso, é porque se o cara está satisfeito contigo, não tem por que ele ir buscar algo fora. Né? Ele está no papel dele, ele, o produtor, como a gente, como consumidor, tu vai tentar buscar algo diferente, né? Pô, vou comprar um carro, eu sei que eu vou comprar um carro que ele vai ficar comigo 2, 3, 4 anos. Eu não vou me atirar no primeiro. Agora, eu vou dar prioridade para aquele que sempre esteve comigo, sempre esteve ao meu lado, né? Então, se por acaso ele não me atender, eu vou buscar uma alternativa. Agora, o que eu faço para que ele lembre que eu sou a primeira opção dele? Eu acho que esse sempre é o grande desafio da área comercial, né? Como que ele lembra que a hora que abre a porteira da fazenda dele, ou que ele acorda pensando em querer comprar algo, ele fala, opa, o primeiro cara que eu vou consultar é esse. Não é porque é o mais querido, o mais simpático, o mais mimoso, é porque esse cara me agrega algo, ele sempre me trouxe algo diferente, ele sempre me ajudou. O Gassen falava, né? Nosso amigo também saudoso, que já faleceu, sempre falava, um produtor ele toma entre 70 e 100 decisões sozinhos por ano. Ele quer alguém, nem que seja para confirmar o que ele tomou como decisão. Né? E todos nós acabamos sendo assim. Por mais que tu tenha uma opinião formada, tu sempre quer testar com alguém. A gente escuta, né? Alguém, né, cara? Sempre. Faz parte do ser humano, senão tu morava sozinho, né? A seleção da história do ser humano é viver em tribo, não é viver isolado. Né? Quem vive isolado é o diferente. A gente é acostumado a viver em tribo. Né? O ancestral traz isso, né? Então, tu tem que tomar decisão quando tem alguém, né? Então, é importante isso. Quanto tempo tu ficou ali na Decalb como RTV? Para onde tu foi depois? Eu fiquei ali 1 ano e meio, eu fiquei de janeiro de 2004. A minha vida é sempre 1 ano e meio, tá? Em 11 anos eu mudei 7 vezes, para ter uma ideia. Né? E, assim, ali eu fiquei mais 1 ano e meio, fiquei de janeiro de 2004 até agosto de 2005. Quando o nosso amigo Paulo Cal assumiu, né, a área comercial da Monsanto, e aí ele me chamou num dia de campo que eu estava organizando lá em Rolândia, dia de campo de safrinha, e ele me disse, ó, estou mudando a estrutura, o Zé Gilmar está indo para o Rio Grande do Sul, assumiu o Rio Grande do Sul, e o Zé vai precisar de alguém que conheça aquela região lá, que ajude ele. Então, tu aceita ir trabalhar com o Zé lá no Rio Grande do Sul? Falei, opa, vamos embora. E aí eu desci e vim com o Zé, vim para Santo Ângelo. Para fazer o quê, cara? Gerente de Calbe, Agroceres e Ranap. Aí foi minha primeira gerência. Agosto de 2005 eu assumi a minha primeira gestão. Né? Então eu tinha 4 RTVs de Calbe, 4 RTVs Ranap, 4 RTVs Agroceres e todos eles vendiam Ranap também. Você falou de 2 ícones aí que talvez estão entre os 5 que mais conhecem milho nesse Brasil, eu acho, né? Você falou do Trentinho e do Zé Gilmar, né, cara? Zé Gilmar. Um abraço. Um abraço, Zé Gilmar. E aí você continuou como gerente comercial. Eu queria entender um pouco, Marcos, a tua passagem, tá, da área comercial para a área de desenvolvimento do mercado, para a área mais específica aí, técnica e tal. Ela ocorreu quando, cara? Não, vou acelerar aqui. Quando eu estava em Santo Ângelo era distrito Missões, era considerado entre os 6 distritos de alto risco de crédito do Brasil. Veio de uma seca muito grande de 2004 para 2005. Eu sentei naquela cadeira. Quem estava lá, recém-contratada, Malu, ex-presidente da Bayer do Brasil e agora lá na Ásia. A Malu foi minha RTV, mas a Malu tinha ficado internada uns 3 dias no hospital com estresse, para você ter uma ideia. Vou entrevistar a Malu, eu não conheço ela tão bem, mas eu quero entrevistar ela, depois você vai me passar o contato e eu vou dizer, foi o Marquinho que pediu para você me dar essa entrevista. Eu vou entrevistar a Malu. Não, se precisar eu falo também, conta comigo. Malu é uma amiga querida, tanto ela como o Segala, marido dela, que trabalhamos juntos em São Paulo, 2 pessoas maravilhosas. Malu é uma pessoa maravilhosa. Acabou saindo do meu time para ir para outras funções, para ficar mais perto da mãe dela, o irmão dela, acho que estava indo viajar.
se não me engano, para fora do Brasil. Ela queria ficar mais perto da mãe dela, né? Então trabalhamos juntos lá nas missões. Foi um período muito legal. Só que 3 anos e meio depois, nós fomos durante 2 anos. Naquela época, a Monsanto fazia umas avaliações considerada, saímos do distrito de alto risco para distrito 5 estrelas, considerado um dos melhores distritos do Brasil. É Eu um trabalho lembro. muito legal de todo o time. Vocês estão vendo aqui, ó, tem um coro aqui atrás, um coro escrito aqui pelo meu time das missões, né, que eu guardo aqui atrás de mim com muito orgulho, né, que foi quando eu recebi o convite para ir para São Paulo em 2009. Então, em 2009, eu fui ser gerente de produto em São Paulo, né? Aí eu passei 2 anos em São Paulo, não estava nos meus planos, mas foi um convite durante umas férias. Eu tive que ir numa loja comprar roupa para ir para São Paulo fazer entrevista. Comprei sapato, calça, cinto, camisa. Eu estava de férias na praia. O dia que o André Franco me ligou, estava num jogo do Grêmio, no Campeonato Gaúcho, de férias, tranquilo. Ele me ligou e eu falando assim, tapando o barulho para falar com ele. E aí, quando eu saí de São Paulo, eu vim para o time de desenvolvimento tecnológico. Daí que eu vim para o time do TD voltar para o campo. Deixa eu te fazer uma pergunta importante para os mais jovens aqui, Marquinhos, que é talvez em alguma fase da carreira profissional, os jovens eles estão indecisos, né? Já trabalhando provavelmente em alguma empresa, né, algum fornecedor, entre a escolha ou permanecer na área comercial ou no desenvolvimento de mercado, produto, entenda-se como uma área mais técnica. O que que você tem para passar para esse jovem de experiência entre área comercial e área técnica? Olha, Esgoda, eu acho que cada vez mais tu conhecer o teu produto, tu entender o sistema de produção, tu entender como é que essa máquina chamada natureza funciona durante 365 dias por ano, é que ela vai te propiciar que tu tome qualquer decisão dentro da tua vida. Então, o bom vendedor, ele pode ter a melhor lábia do mundo, a melhor técnica do mundo. Se ele não tiver conteúdo, se ele não tiver embasamento, se ele não tiver a vontade de aprender, o cheiro do mercado, a venda, ela passa a ser uma consequência. Então, assim, tu tem que estar perto do teu consumidor, tu tem que estar perto do produto, tu tem que estar perto das pessoas, né? A parte técnica, ela te propicia isso. Eu acho que há técnicos e técnicos. A técnica, eu não sou um cara extremamente técnico, conheço todos os princípios ativos do mercado, conheço todos os produtos que existem no mercado, mas eu acho que tu tem que ter uma capacidade lógica de unir tudo que tu aprende. Tudo que eu vou aprendendo, eu vou tentando colocar dentro do meu pipeline de conhecimento. Ah, isso aqui eu ligo com isso, eu ligo com aquele outro, para formar um raciocínio, porque as pessoas, o consumidor final, vamos dizer, no momento que tu vai oferecer algo para ele, é tanta informação que tem hoje, é tanta coisa, que ele vai ter que escolher um caminho para seguir. Então, quando tu propicia ele a oportunidade de desenhar um caminho baseado no que ele precisa, no que ele quer, com as informações que tu tem, o caminho é muito mais fácil. Então, eu sou um cara muito grato. Eu sempre fui para a comercial e voltei para a técnica. Fui para a comercial e voltei. Por exemplo, eu trabalhava no campo, eu sempre tive o TD ao meu lado, aprendendo com esses caras. Anderson, tu conheceu bem Anderson lá em Londrina, foi um cara maravilhoso que eu aprendi pra caramba com o Anderson, né? Sempre me ensinou muito. O Trintim sempre foi um cara que me ensinou muito. Então eu sempre tive o TD como uma referência, né? Então a parte técnica, ela sempre me ajudou muito nisso. E aí entra um outro ponto que eu acho que é importante. Toda vez que alguém estiver te pagando para tu aprender, aprende, te dedica, aproveita. Anderson. Anderson Cachorrão, um grande abraço, Cachorrão. Anderson. Dogão, Dogão. Dogão, a figura. O apelido fui eu que dei. Fui eu que dei esse apelido aí. Você que deu Tinha esse uma apelido música na para época ele. que dizia Dogão é mal. E ele estava dedicado na academia, né? E aí eu apelidei ele de Dogão é mal. É uma figura, né, cara? Mas assim, hoje eu enxergo você, quando eu enxergo você exatamente fazendo o que você está fazendo. Parece que isso é tua cara. Mas voltaria hoje para a área comercial? Se Pô, tivesse a oportunidade? saí da área comercial fazem, hoje é dia 14, fazem 14 dias que eu saí, né? Então, assim, eu fui para São Paulo, fiquei esse período lá com o nosso amigo, não posso deixar de falar, nosso amigo Antônio Carlos Smith, né?
outra legenda do agro, Antônio Smith, das pessoas mais Porra, inteligentes que eu já trabalhei, Smith, que um dos caras mais figura. inteligentes que eu Vou já trabalhei. entrevistar o Smith também, cara. Adoro ele. Acho que ele está nos Estados Unidos hoje. Ele está na Europa, né? Ele está em estratégia de herbicida, né? A Bayer está para lançar depois de 30 anos, uma nova molécula e ele está lá, trabalhando lá na Europa. Eu não tenho muita informação, mas ele é outro cara fantástico, né? Porra, De um adoro, jeito. adoro o Smith. Só espero que ele tenha parado de fumar, né, cara? Porque fumava igual um Ah, não, gambá. mas aí eu acho que já é mais difícil. Mas é um cara fantástico, né? Ele, a esposa, a Fábio, os guris, eu tive a oportunidade de conviver muito perto com ele. Eu sempre digo para ele, eu só tenho uma coisa que eu me arrependi na minha vida inteira, de toda a minha carreira, foi no início de 2011, quando eu ia completar os 2 anos de São Paulo, eu ter dito para ele que eu queria voltar para o campo e ter largado ele em São Paulo. Ele disse que não, que eu cumpri o meu papel, mas eu queria ter. Eram momentos bem complicados, né, com glifosato chinês, com muitas discussões no mercado, mas eu não tinha mais um propósito de morar em São Paulo. Eu achei que eu estava tomando o lugar de quem queria morar em São Paulo. Eu não gostava. Recomendo para todo mundo que tiver a oportunidade de morar na matriz da sua empresa, né, entender matricialmente como funciona todo o processo, interagir com as pessoas. Durante muito tempo, eu voltava em São Paulo, conhecia todo mundo. Eu também tenho um quadro aqui no meu escritório, que é com a foto ali do Senu, na ponte onde era a Monsanto. Tem, se eu não me engano, 72 assinaturas no café da manhã que eles fizeram para mim de despedida lá. Maravilhoso, assim, né? Então, tenho ótimas lembranças, mas não era o meu chão, eu queria vir para o campo. E aí que eu tive a oportunidade Tu de vir. queria voltar pro cavalo crioulo e as ovelhas aí, né, bicho? Não, na verdade, cara, quando eu recebi o convite para vir pro TD, eu até estranhei, fui conversar com o nosso amigo Rodrigo Santos. Rodrigo liderava esse time, né? No Brasil, o time de estratégia, o time de desenvolvimento. Outra figura que tá na Alemanha Outro, hoje, né? tá? Na verdade, o Rodrigo sim está nos Estados Unidos, né? Ele mora Tá nos lá em Estados St. Louis, Unidos. né? Porque ficou lá com a antiga sede da Monsanto, ficou a sede da Bayer. O Rodrigo mora lá, que é outro amigão, um cara E tu sabe 100%. que ele já me prometeu uma entrevista. É muito atarefado, eu vou fazer uma entrevista com o Rodrigo Santos. Difícil tá pegar o Márcio Santos, ele tem vergonha, ele falou. O Marcião é assim. E aí eu acabei vindo com a conversa depois do Rodrigo, ele falou, cara, eu estou precisando separar, eu quero montar um time que seja mais voltado para os ensaios, um time que seja mais voltado para essa capacitação técnica do time comercial. E aí tu é o cara certo para me trazer a parte técnica com a parte comercial. Tu topa o desafio? Eu falei, opa, vamos embora. E aí eu acabei vindo para o Rio Grande do Sul, cuidar do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? E aí eu fiz participei desse processo junto com o nosso amigo Robson Monastier, né? Que era meu gestor na época, Robson Monastier. Meu E aí eu RTV Agroséries em Ponta Grossa. Um isso abraço, aí, Robson. outra figura maravilhosa. Eu digo, meu caminho é cheio de pessoas gente boa, cara. Né? O próprio Barione foi meu gestor depois também, né? Alexandre Barione. E aí participei desse grupo. Então a gente separou e fez toda essa parte de capacitação na área comercial, treinamento. Eu tinha um MDR para cada marca, né? Então, Carlos Dalmazro, Fabrício Bazanella, Felipe Stefaroli, né? Toda essa turma que veio comigo, né, para montar esse time. E aí foi uma experiência super boa. Eu fiquei lá de 2015, de 2011 até 2015. Aí em 2015 eu recebi o convite para voltar e aí vim para a área comercial, voltei para a comercial para o time de soja daí. Aí foi quando chegou a Intacta, eu participei de todo o processo do pré-lançamento na parte técnica da Intacta, e aí depois vim para a área comercial, assumir o time, que aí separou o Rio Grande do Sul em leste e oeste, e eu vim assumir o oeste do Rio Grande do Sul. Deixa eu mexer um pouco na Intacta. Hoje você está trabalhando com Intacta, né? Rio Grande do Sul tem muita semente salva. Como é que você está conseguindo lidar com isso? Você está na fase da Intacta 2, é isso? Intacta 2. Intacta 2. O que a Intacta 2 agrega de benefício sobre a Intacta e qual, Marcos, a maior dificuldade que você está enfrentando nesse momento para trabalhar com Intacta 2, cara? Bom, eu acho que a soja ela vem vindo numa evolução nos últimos 20 anos, né?
Então, quando tu tinha uma soja convencional, nós tínhamos poucas variedades, nós tínhamos muito problema com planta daninha e muito problema nas aplicações para lagarta, né? Então, esse sempre foi um problema sério no Brasil inteiro. Tanto que o Brasil, há 20, 25 anos atrás, plantava menos de 15 milhões de hectares. Hoje o Brasil está plantando 45 milhões de hectares, né? Com a entrada, com a adoção da biotecnologia RR, né? Eu ia falar RR1, mas a RR para a primeira biotecnologia, muitas áreas se viabilizaram o plantio em função de ter uma facilidade, entre aspas, maior com o uso do glifosato, né? Então, aquelas áreas onde tu tinha um problema muito sério de poaia, de todas as plantas daninhas, né, da época, né? Então, ali nós tínhamos uma dificuldade muito grande de produção. Tinham produtores que tinham abandonado, que as lavouras elas foram abertas, na grande maioria, no sul, com trigo. A soja era só uma oportunidade de verão, mas quem eram as lavouras eram trigo. Mas em função da quantidade de planta daninha, a gente acabou inviabilizando áreas. A RR viabilizou essas áreas novamente. Tanto que o agricultor gaúcho, ele bate no peito e diz que foram eles que aprovaram a biotecnologia no Brasil, né? Porque ela foi lançada em 98 nos Estados Unidos e depois veio para a Argentina e para o Brasil. Em função do Brasil não ter uma CTN-Bio estruturada, não foi permitido o plantio, porque não sabia os impactos da biotecnologia para o consumo humano, principalmente. E aí ela só foi legalizar em 2004, né? Daí que entrou a soja Maradona no Rio Grande do Sul. Entrou, que era a soja vinda da Argentina, semente vinda da Argentina, e que se plantava aqui para poder viabilizar algumas áreas de produção. A partir de 2004, se acelerou o uso de novas variedades, né? Que basicamente eram Embrapa e Codetec, mais antigamente, né? Eram poucas variedades. Para tu ter uma ideia, agora no lançamento do Intacta 2, nós já temos em 2 anos, 3 anos comercial, nós já temos 165 variedades para o Rio Grande do Sul. Então, assim, a adoção e a chegada das empresas para trazer genética é muito grande no decorrer desses anos. Então, tu tem uma aceleração do aumento das áreas, tu tem um incremento de produtividade, né? E tu começa a viabilizar áreas que não eram viáveis. Então, a RR fez isso, daí veio o Intacta 1, né, com uma possibilidade imensa de pegar as 4 principais lagartas da soja, de tu ter o uso do glifosato, de tu ter as variedades. Então, a gente não liga que o aumento da produtividade ele está ligado simplesmente a um dos fatores de produção. Ele está ligado a um sistema inteiro de produção. Tudo colabora para que tu melhore a produtividade. E aí vieram muitas variedades. Hoje, Intacta Brasil, deve-se ter mais de 350, 400 variedades de Intacta. Quantos por cento do mercado hoje Brasil é Intacta? Hoje no Brasil, mais de 85% do mercado é Intacta. E a Intacta 2 tem que participação nisso hoje? A Intacta 2 ela ainda está no início, né, desse processo. Hoje ela deve estar na faixa aí dos seus 18% a 20% do mercado. Né? A tendência é sumir a 1 e ficar a 2? Não, a ideia é, se o produtor está satisfeito com o que ele tem que continuar trabalhando com o que ele tem a segurança. Porém, ele tem que entender que cada avanço da tecnologia, principalmente a genética, está ligada à produtividade, ela vai melhorar. Ninguém vai lançar algo para ser pior do que tem hoje no mercado. Então, todo o processo de pesquisa, tu tem os cheques, que são as variedades referentes do mercado. Então, quando tu lança variedades novas, essa variedade que tu vai lançar, ela é mais produtiva do que a variedade que tem hoje no mercado. Senão, não tem por que tu lançar. Então, automaticamente acontece essa substituição. Em alguns lugares ela é mais lenta, em outros lugares ela é mais acelerada. Hoje nós temos produtores que já estão com 70%, por exemplo, de Intacta 2, né? E tem produtores que ainda não começaram. Então, isso faz parte do mercado. Agora, se entende que em 2 anos, 50% do mercado já vai ser Intacta 2. Por quê? Porque o que agrega de valor essas variedades novas, tanto em produtividade como em proteção, por exemplo, Intacta 2, hoje eu tenho o uso do dicamba. Então, além de eu ter o glifosato, eu tenho o dicamba. Então, o dicamba me possibilita, para aquelas áreas hoje onde eu tenho um problema muito sério com planta daninha, e aí nós estamos falando, por exemplo, de buva. Buva, 65% das áreas do Brasil hoje já tem buva como a planta daninha principal. E ela tende a ir mais ainda, porque esse Brasil continental, que o cara tem a família aqui no sul e planta no Maranhão, a caminhonete dele que sobe e que desce,
leva essa semente. O caminhão e a plantadeira e a colhedeira que sobem e descem para prestar serviço levam essa semente. Então, a dispersão de semente de uma planta de buva é muito grande, né? Então, assim, ela anda, uma planta de buva, ela consegue enviar uma semente a 6 quilômetros de distância. Então, tu imagina a facilidade que é para ela se propagar, né? Então, a gente tem hoje um problema muito sério, por exemplo, com o caruru. O caruru inviabilizou muitas lavouras nos Estados Unidos e está começando a inviabilizar muitas lavouras no Brasil. Então, se a gente ficar usando produto e não sistema de produção, o produtor vai ter um problema muito sério. Então, a Intacta 2, ela traz uma plataforma que ela tem, expandiu o aspecto das lagartas, ela protege mais a produtividade, ela melhora geneticamente, porque as empresas estão trazendo novas variedades com índice de produtividade muito maior. A gente não falava de 100 sacos de soja. Hoje, se tu olhar na rede social, aí tu vai ver todo mundo botando 100, 101, 104, 112, 108. Tanto que a Bayer tem o Clube dos 100, que são todos os produtores que produzem mais do que 100 sacos por hectare, auditado, com empresa legalizado, que é para mostrar o potencial das lavouras, né? E tu tem o uso da ferramenta do herbicida, que nos possibilita muito o uso dessa ferramenta. Então, isso nos ajuda demais, né? E dá mais uma opção para o agricultor. Então, o agricultor hoje tem a opção de plantar RR, tem, plantar convencional tem, plantar intacta tem, plantar intacta 2 também, entendeu? Marquinhos, sabe uma coisa que me intriga, cara? No ano de 2001, eu acho que foi por aí, se eu não me engano, eu fui para St. Louis, né, numa viagem junto com a antiga Cargill Monsanto, né? Era Cargill que depois virou Monsanto, acho que ainda era Cargill quando eu fui, no ano de 2000, 99, e lá em St. Louis, né, eu vi na Monsanto, lá em cima, tinha uns canteiros que o pessoal fazia os ensaios com soja. Aí eu olhei assim, tinha uma soja muito ruim, cara, toda falhada, parecia que tinha sofrido um ataque de dengue. E do lado tinha uma soja bonita, cara. E eu perguntei pro cara assim: o que que é isso, cara? E ele falou para mim assim: essa soja aqui bonita que você está vendo, ela é uma soja que estamos em teste tolerante à seca. E essa outra aqui, ela é uma soja que não é tolerante à seca. Cara, isso faz 25 anos, cara, e isso não veio ainda. O que está acontecendo? Me ajuda a entender. Não, é ótima a tua pergunta, porque ela sempre vem em todas as nossas conversas com os produtores, né? Porque é onde dói, né? Onde dói no produtor. O que acontece é que é muito difícil de tu conseguir que um gene ele expresse comercialmente ou em grande escala uma característica que ele tenha em uma determinada planta. Então, o que tu provavelmente viu lá foi uma planta na qual eles devem ter colocado um gene que ela deve ter conseguido se expressar naquele indivíduo, mas ela não conseguiu se expressar na massa. Quando tu traz ela para todo o grupo, ela não consegue expressar na massa, né? Então, o gene da tolerância à seca, porque a seca ela tem muitos comportamentos fisiológicos diferentes em cada planta, em cada região desse mundão, vamos dizer assim, né? Então, se tu pega o Brasil, tu tem cenários muito diferentes, aonde a seca ela vai se mostrar. Né? Tu tem um norte, quanto mais perto da linha do Equador, uma temperatura muito mais elevada, muito menos umidade relativa. Então, o comportamento das plantas elas são diferentes. Então, por mais que tu detecte um gene, e eu também tive essa experiência em 2005, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu vi esse trabalho, um trabalho, não é o mesmo teu, mas vi um trabalho, e a gente ficou esperançoso com isso, falar, não, vai vir, um dia vai vir. Mas é muito difícil de tu conseguir expressar. Né? Uma vez eu conversei com um pesquisador lá nos Estados Unidos, ele falou que ele já estava no 7º ensaio diferente, com um gene diferente, e ele não conseguia trazer isso para a massa, entendeu? Talvez a tecnologia que nós tenhamos hoje, ela possa em algum momento fazer essa transformação. Por exemplo, hoje tu pega a Petrolina no Brasil. Petrolina é uma estação maravilhosa que a gente consegue plantar 3 vezes por ano e que a gente está devagarinho conseguindo com os Estados Unidos e com a Alemanha liberação para fazer outros trabalhos no Brasil.
Só Então, um todo esse pouquinho. trabalho... Um abraço, Petrolina. Tive aí com a Bayer lá na estação, fazendo um teve. trabalho. Tive lá esse Legal. novembro, tive lá. Um abraço para a gurizada lá. Que legal. Eu fui lá também. É uma estação muito fechada. Infelizmente, essa estação ela foi invadida pelo Sem Terra, né? Em algum momento da nossa história. Então, assim, ela é muito fechada. Então, milagre tu ter conseguido ir lá fazer um trabalho, porque eles não abrem realmente. Assim, dói muito, né? Tu ter uma estação experimental e alguém entrar lá e destruir e fazer. Foi o que terminou com a pesquisa genética do Rio Grande do Sul, que agora a gente está há 10, 12 anos atrás tentando buscar. Mas voltando, hoje a gente vai conseguir fazer algumas coisas lá em Petrolina que a gente só fazia fora do Brasil, né? E talvez, entendendo mais o cenário brasileiro e tendo a oportunidade de usar coisas aqui, talvez a gente consiga, quem sabe, encontrar uma tecnologia como essa para a seca no Brasil, né? Mas são trabalhos de longo prazo. Outra coisa que também os produtores nos cobram, tudo que vocês mostram é 2028, 2038, 2035. A pesquisa é assim, né? A Bahia investe 2 bilhões de euros por ano em pesquisa, mas a pesquisa ela leva tempo. Porque quando ela vem, ela tem que vir muito forte, ela tem que vir para solucionar um problema. Ela não pode vir pela metade. Né? A gente não avança um produto com 10 ensaios, a gente avança um produto com muitos ensaios. Muitos. Né? Seja ensaios da pesquisa, seja ensaios do time de desenvolvimento. Né? Então, assim, tem muitas coisas que afetam e que interferem numa tomada de decisão. Né? Agora mesmo a gente teve a oportunidade de ir a Santa Cruz das Palmeiras. A gente tem um grupo que chama Clube da Inovação, que são 120 pessoas que fazem a cadeia de soja no Brasil. Para tu ter uma ideia, na nossa última reunião nós tivemos 4 ministros participando dessa reunião. Então são muitas pessoas influentes na cadeia de soja, na qual a Bayer faz questão de mostrar a todas essas pessoas aonde ela está investindo. Então aquele royalty pago para a Bayer no Brasil, ele realmente tem um retorno para o Brasil. Intacta foi uma tecnologia que não foi lançada nos Estados Unidos, ela foi lançada no Brasil, ela foi feita para o Brasil, né? Intacta 2 ela é feita para o Brasil, então a gente já está trabalhando em Intacta 3 e Intacta 4. Não serão esses os nomes, provavelmente, mas nós já estamos trabalhando nisso. Uma nova molécula de herbicida, né? Um novo portfólio de glifosato que está vindo sexta-feira, voltando de São Paulo, um colega me ligou, preciso do nome de 2 agricultores para a gente já testar o nome dos novos produtos de glifosato que estão vindo para o Brasil. Então, a Bayer é uma máquina que não para nunca de pesquisar. Então, a gente pensa no produtor 365 dias por ano, sempre inovando, sempre trazendo coisas novas. Mas nem todas as ideias que a gente tem, elas conseguem realmente virar realidade, porque a gente trabalha com natureza. E a natureza, ela se adapta muito fácil. Então, tu precisa ter uma capacidade de investimento muito alta e uma segurança de que, assim, eu estou no caminho certo para que viabilize aquele processo, entendeu? De pesquisa. Marquinhos, eu espero que... eu estou com 62 anos, eu espero que a pesquisa continue avançando dessa forma, que a Bayer continue investindo e que eu ainda possa, né, dentro da agricultura, ver, né, esse ícone de desenvolvimento que a gente tem, não uma soja, um milho resistente à seca, mas tolerante. Eu espero que a gente consiga lá, eu acho que esse é um dos grandes desafios dos pesquisadores, como você mesmo falou. A gente está indo aí para 1 hora e pouco aí de entrevista, que é o meu padrão de entrevista. Vai. Você vê que a nossa conversa, nós estamos aqui, ela vai ao ar na próxima quinta-feira, nós estamos no domingo de manhã conversando, que é um dia que a gente devia estar com a nossa família, e eu tô com a minha família, porque você, para mim, meu amigo, é da minha família. E foi uma conversa agradabilíssima, né? Me diverti aqui conversando com você, relembramos histórias, revivemos histórias, né? Histórias do seu passado, histórias do bulicho, né? Do meu amigo vendendo no bulicho, da campanha do meu amigo com horta vendendo, como é que era o nome? Direto da horta? Direto da horta. Direto da horta. Então foi um prazer conversar contigo, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, que eu sempre peço uma mensagem para alguns segmentos do nosso mercado. E o segmento que eu gostaria que você deixasse hoje é para esse menino, menina de 22, 23, 25 anos que está se formando e está vindo para o mercado. Deixa um recadinho para eles, que eu acho que vai ser extremamente importante. Eu acho não, eu tenho certeza. Bora. Bom, Esgoda, bom,
queria eu agradecer, né? A gente já vinha falando para fazer esse bate-papo e eu peço até desculpa que eu estou bastante fã aqui, todo mundo, saindo de um término de um resfriado, de uma gripe, né? Porque resfriado acho que é nosso aqui da fronteira também. Mas para mim é um prazer, cara, estar aqui contigo. Tu é um cara que sempre me deu muita moral quando eu trabalhava na Monsanto, né? Sempre onde me viu, sempre me tratou muito bem, sempre me cumprimentou, sempre me. Eu era o gerente, eu era só um RTV, né? Mais antigamente tinha essa hierarquia mais bem estipulada, vamos dizer assim, na companhia. Hoje é muito comum, né? A gente conversa com todo mundo, é muito mais simples, mas antigamente era mais difícil. Tu sempre foi um cara que me deu muita moral. Com o Marcelo, meu irmão também, quando foi para o Paraná, também foi muito carinhoso, sempre com o Marcelo. E eu sou muito grato a essas pessoas. Falei muito aqui de todas as pessoas que passaram na minha vida, né? Tem aquele ditado que fala: mapas antigos não te levam para caminhos novos, né? Mas a experiência de quem fez o mapa antigo é que nos ajuda a não parar nas mesmas barreiras, né? Então, eu sempre digo para a turma, essa tecnologia aqui, a gente está num domingo de manhã, tu está aí com a tua família na tua casa, eu poder estar aqui com a minha, né? Esse celular que está na nossa frente aqui, que a gente pode usar a hora que quiser. Muitas vezes a gente está levando para a tecnologia a solução dos nossos problemas. E a tecnologia é só uma ferramenta, né? Eu acho que o conhecimento, a dedicação, a paixão pelo que se faz, a vontade de querer aprender, né? Eu voltei para a área técnica agora, fazem 14 dias. Eu tenho aqui ao meu lado, vocês não vão conseguir ver que está com a produção de tela, mas estou com uma pilha de livros aqui ó, ao meu lado, de recuerdos de 99, de 2000, de 2001, de 2002, que por mais que esteja aqui na minha cabeça em algum lugar, eu preciso restartar essas memórias, né? E o conversar com as pessoas, o estar próximo das pessoas, né? O interagir, o querer aprender é que vai fazer a diferença. Então, assim, não existe produto milagroso. Existem pessoas que pensam na necessidade de outras e que, através do conhecimento, vão ajudar as pessoas a melhorarem, né? Então, assim, leiam, turma, leiam, estudem, ouçam as pessoas, né? Deus nos deu duas orelhas e uma boca, que é para ouvir, né? Tu que gosta do teu chimarrão ou do teu café, para lá do lado e pergunta, me conta um pouco como é que era no teu tempo, me conta como é que tu aprendeu isso. E ouça, né? Outra coisa que eu vejo muito, as pessoas não anotam, né, Ismael? As pessoas não anotam. E tem a lei do 70, 20, 10, né? 70 é o que a gente ouve, 20 é o que alguém nos ajuda e nos ensina, mas 70 é o que a gente vai praticar. Se a gente não lembrar, não tiver um roteiro, eu sempre brinco lá do Faustão, né? O Faustão, ele vai fazer uma apresentação, mas ele tem um papelzinho na mão. Por quê? Porque aquele é o roteiro do programa dele. A gente tem que ter o roteiro da nossa vida. Eu vou visitar um produtor, eu vou visitar um cliente, para na porteira, estuda aquele cliente, 10 minutos que tu lembre o que tu fez na última conversa, o que tu aprendeu, né? O teu diário que tu tem com aquele cliente. Quando tu entrares lá, tu vai estar muito mais confortável para falar, mas deixa ele falar, deixa ele te trazer os pontos. Tu é um facilitador do processo. Antigamente eu saía daqui para visitar um cliente, eu falava, opa, eu tenho uma informação, vai chover a semana que vem inteira. E eu ia lá, chegava lá e falava, ele falava e depois dizia, ó, semana que vem vai chover. Ah, vai chover, vai chover. Então eu tenho que mudar meu plano. Hoje, quando eu chego na fazenda, ele tem uma informação muito mais atualizada que a minha. Às vezes ele está muito mais perto da informação do que eu. Então, ouve o teu cliente, ouve o teu parceiro, pensa nele como um ser humano, pensa nele como alguém que tu vai ajudar. Eu sempre faço isso, eu penso em alguém como vou ajudar. Eu vim para esse time novo aqui no primeiro referência, primeiro call que eu tive com um colaborador, foi muito legal, ele me disse, Marcos, posso dividir a tela contigo aqui do computador? Segunda-feira passada. Falei, claro. Ele abriu a tela, uma página do LinkedIn, 2019. Falei, que isso? Falou, em 2019 eu trabalhava numa empresa e eu te chamei no LinkedIn e chamei várias pessoas. E a única pessoa que me deu bola, que me respondeu o LinkedIn, marcou o one-on-one comigo, eu tive a oportunidade de conversar, foi tu. Falei, sério? E ele, sério. Ali eu tomei a decisão, quero trabalhar na Bayer. E hoje, de 2019 para agora, 5 anos depois, a gente está tendo a oportunidade de sentar aqui e tu vai ser o meu gestor dentro da Bayer. Então, são os esse prazeres, os prazeres da nossa profissão, né? Esse é o valor maior, sabe? Um cara que não era da empresa, que não tinha nada que ver, mas eu dei ouvido a ele.
Então, assim, dá ouvido às pessoas, cara. Assim como tu aprende, tu também ensina, faz parte do processo. Mas pessoas fazem o negócio. Então, assim, se dediquem, estudem, porque não vai ter espaço para quem é enrolador. É Nesse a mercado, mesma, enrolador é não. o mesmo recado que você dá, é o que o Dimas Cardoso outro dia deu. Um abraço, Dimas, Grande né? Dima, os Grande professores de Dimas silagem. Cardoso. Acho que talvez um dos caras que mais entenda de silagem e de Sim, alimentação que eu com conheço, certeza. né? E tudo que eu falo nos meus treinamentos, né, hoje é que se eu pudesse resumir um treinamento de vendas em uma única palavra, é o que você falou aí, que o Dimas falou, é estude, né? Estude. Da mesma forma que o Dimas falou que conhecimento hoje a gente tem que ter mais do que está dentro do Google, porque o Google o agricultor tem acesso. Então a gente tem que ir além disso. Muito Isso aí. obrigado, Marquinho, pela tua Valeu. presença aqui, pela tua oportunidade que você deu aos ouvintes do Agrocanal, LFZ Consultoria, da gente estar junto aqui, né, trocando ideia e se divertindo. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, meu. Valeu, Esgoda. Estivemos aqui em mais uma quinta-feira com o Esgoda, com meu amigo Marcos Pullman, Marquinhos, gremista, criador de cavalo crioulo, comedor de ovelha, um gaúcho, que nem diz o nordestino, um gaúcho porreta, né? Então, muito obrigado, Marcos, né? Fiquem comigo, fiquem no Agro Canal LFZ Consultoria, deixe seu joinha aí, canal do Spotify, canal do YouTube. Por quê, moçada? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigado, Marquinho. Valeu.